Olá, tudo bem? Bem, eu me chamo Matheus, eu creio que quem está vendo esse vídeo provavelmente me conhece. Mas se porventura esse vídeo chegar a alguém que ainda não me conhece, eu me chamo Matheus e esse vídeo é apenas um relato de confissão de fé e também para tratar a respeito de algumas dúvidas que surgem quando nós iniciamos na fé e começamos a buscar ter mais conhecimento sobre Deus. E às vezes a Bíblia traz uma linguagem não tão comum com a qual estamos acostumados, assemelhados, e às vezes causa uma certa frustração por não entender algumas coisas, e que isso não seja um impedimento, uma barreira para que você de fato conheça a essência da palavra de Deus, da Bíblia, do Evangelho, e que você não venha usar essas desculpas para não adquirir a essência que o Evangelho ele traz na vida daqueles que o absorvem. E eu queria fazer uma simples reflexão a respeito de algumas coisas que nós geralmente já ouvimos falar ou lemos na Bíblia, porém não são tão claras, né? E eu sei que isso vai existir diversas perguntas e dúvidas que às vezes serão respondidas de forma mais clara e outras vai carecer que você tenha um pouco mais de perseverança e que você estude um pouco mais a fundo para que essas dúvidas sejam sanadas. A respeito dos evangelhos, eu creio que nós já chegamos a ler o Novo Testamento e ele tem os seus 4 primeiros livros, que são tidos como evangelhos, né, que são uma biografia ali da vida de Jesus, né, escrita por quem lhes acompanhou em um certo período, ou de quem ouviu falar e estava ali, como é o caso de Lucas, que quis colher informações, saber se de fato aquelas informações elas eram verídicas, eram verdade. Mas se temos 4 livros, né, que tratam na sua essência maior sobre a biografia de Jesus, nós temos que entender que os 4 livros não foram escritos simultaneamente, né? A ordem da qual esses livros foram escritos ainda há uma controvérsia entre os historiadores, grandes teólogos, pesquisadores, mas muitos entendem que o livro de João Marcos pode ter sido o primeiro livro a ser escrito, o mesmo Marcos que foi na primeira viagem missionária ali do apóstolo Paulo e Barnabé. E os outros evangelhos são chamados de sinóticos, né? São evangelhos que contêm praticamente a mesma essência, né? Porém escrita por uma visão diferente do seu autor, né? Por exemplo, o Evangelho de Mateus é o primeiro do Novo Testamento. Quando nós vemos a forma com que ele trata a Jesus Cristo, ele quis, creio eu, trazer a genealogia de Cristo para ratificar para os judeus daquela época que sim, Jesus Cristo, ele era o Messias. Ele veio da linhagem de Davi, então ele cumpriu as profecias que haviam sobre o Messias que havia de vir. E o livro de João Marcos também ele tem essa mesma intuito, né, de convencer, creio eu, algum público a respeito de Jesus Cristo. E quando ele inicia o seu livro, ele vai mostrar que antes que Jesus Cristo
ele pudesse vir, o caminho foi preparado. E quem foi esse que preparou o caminho para que Cristo pudesse vir? E João Batista, ele foi o preparador, né? Foi quem trouxe a esperança para o povo judeu da vinda do Messias. E isso se vê no livro de João Marcos. O livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele já traz uma visão um pouco mais prática e mais científica, podemos assim dizer, porque Lucas, ele é chamado de doutor, né, o médico Lucas, e ele traz em seus escritos argumentos mais dedicados à literatura, à literalidade dos fatos. E Lucas, ele vai tratar a respeito, sim, do nascimento de Jesus com detalhes, né? A aparição do anjo, tanto para Maria como para José, e também do anjo que apareceu para anunciar a Zacarias, pai de João Batista, a respeito do seu filho, né? E do grande trabalho que o seu filho iria prestar para o reino, né? Tanto que Jesus mesmo diz que aqui na terra, né, enquanto aqui na terra, João Batista, ele fez-se como um dos maiores lá no céu. Então, João Batista, ele tinha um certo apreço pela obra de Deus, não um certo apreço, ele tinha um apreço enorme, ao ponto de ele se tornar nazireu, né? Ele se dedicou, ele se separou para a obra do Senhor por completo. E aí nós vamos entrar no Evangelho de João. É um evangelho muito interessante, né? Eu creio que todos os evangelhos, eles traziam ali as suas peculiaridades e de acordo com as suas necessidades, né? O Evangelho de João, ele foi escrito num período muito difícil, porque surge aí uma doutrina, né? O gnosticismo, que ele praticamente nega a natureza de Jesus Cristo, né? Como homem e como Deus, né? Por quê? Porque Roma, né, tinha vencido a Grécia pelo poderio bélico, pelas forças, porém o pensamento, né, grego, a filosofia ainda era muito forte, né? O helenismo, né, a unificação das línguas para um propósito de dominar, feito por Alexandre o Grande. Então, todas essas questões históricas que se desenvolviam, que tratavam a respeito sobre o pensamento humano, era muito forte a influência dos gregos, e o gnosticismo, ele de fato tinha a sua influência no pensamento, onde a matéria, tudo aquilo que deriva-se da matéria, não poderia ser puro, ser divino. Então, logo eles acreditavam que Jesus Cristo, né, como homem, ele não poderia ser ali 100% Deus também, né? Em sua pessoa, sua personificação, não poderia comportar ali duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E aí João, ele vai escrever, né? E é onde eu queria ler, para não ficar apenas nas minhas palavras, leia aqui em 1 João. Olha só como João, ele inicia o seu evangelho. Ele diz, muito parecido, né, com Gênesis: no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Olha só. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha só como é tão profundo, e em poucos versos João ele consegue expor a profundidade da natureza de Jesus Cristo. E aí não tem como a gente não ler 1 João e nos remeter à Gênese, à criação. Porque nós estamos falando do princípio. Princípio do quê? Da criação. Só que antes da criação, o que existia? Então, muito antes do que fosse criado o cosmo, o universo, o planeta, as leis, a gravidade, a matéria, ele já era Deus. Jesus Cristo. Ele não só era Deus, como ele estava com Deus. Aí a coisa o caldo começa a ficar um pouquinho grosso, né? Porque nós vamos falar de uma área da teologia, né? E uma das doutrinas, que é a doutrina da Trindade, né? O pluralismo de Deus, né? Quando Deus, lá em Gênesis, diz: façamos o homem, ele fala na terceira pessoa, consigo mesmo, a nossa imagem e semelhança, né? Nós estamos falando de um Deus que ele se relaciona entre si, ele conversa entre si. Então há mais de uma pessoa na natureza divina. Não vamos entrar nessa questão da Trindade para não gerar dúvidas, mas eu creio que é um assunto muito importante, é uma das doutrinas do cristianismo e que nós temos que buscar compreender também. Mas voltando aqui para a criação, né? Nós temos hoje diversos modelos apresentados pelo homem que buscam explicar a origem da criação. Nós temos o Big Bang, né? Que diz que o universo ele surgiu de uma grande explosão e aí a poeira cósmica, né, foi modificando todo o cenário. Os átomos eles foram se fundindo, o calor desta explosão foi tão grande que deu-se o início à vida no universo e gerou o processo evolutivo da matéria e gerou-se a partir da matéria a vida como nós conhecemos hoje. E nós temos também a teoria do design inteligente, estou citando apenas algumas conhecidas, que diz que o universo ele nasceu pronto, ele foi criado pronto, não existiu evolução. Deus criou. Deus ele ordena através da sua palavra que haja e a luz se fez. Não passou-se bilhões ou trilhões de anos para que o Sol ele pudesse se formar, se construir, as galáxias. Hoje nós temos uma ferramenta muito importante que é o satélite James Webb, né? E ele consegue trazer imagens, né, da expansão do universo, da grandeza, da dimensão do universo, e ele traz com um balanceamento de cores que nós ainda não tínhamos visto, né? Ele traz o infravermelho e outro medidor de cor, que eu acho que é ultravioleta, eu acho. E aí nós conseguimos ter imagens mais nítidas, né, dos astros, das galáxias e de todo o firmamento, né, que existe sobre nossas cabeças, a grandeza, a grandiosidade do nosso Deus.
Então, eu creio que o nosso Deus, ele sim, criou, ele formou para que pudesse existir vida capaz de subsistir no planeta chamado planeta Terra, aonde ele fez desse planeta o local para que a sua criação pudesse habitar. Hoje nós temos as leis da física, as dimensões, altura, largura, profundidade, tempo, espaço. Tudo isso existe para que nós, para que os seres, para que a natureza ela pudesse se desenvolver e subsistir. Então, a criação de Deus, a grandiosa criação de Deus, né? O universo foi criado e formado por Ele para que nós pudéssemos habitar. E Ele deu a nós, através do nosso patriarca Adão, o direito de dominar sobre os animais, sobre as plantas. Porém, através do exercício do seu livre-arbítrio de uma forma equivocada, ele errou, ele não obedeceu ao que Deus pediu a ele. Mas por que Deus então deixou ali naquele jardim algo que pudesse fazer com que Adão pecasse? Como é que Adão ele iria desenvolver o seu livre-arbítrio se não houvesse a possibilidade dele ir de encontra a vontade de Deus? Só existe livre-arbítrio porque nós podemos escolher o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Então a existência daquela árvore, daquele fruto que Deus pediu para que ele não comesse, era a forma com que Adão ele tinha de exercer o seu livre-arbítrio e ratificar em si, não, eu vou obedecer a Deus ou eu vou ousar desobedecer ao Criador. E como ele desobedeceu, assim o pecado ele entrou no mundo e com ele a morte, né? E veio aí as consequências do pecado, que hoje nós sabemos e vivemos na pele, né? O nosso corpo, ele é um corpo corruptível, é um corpo falho, é um corpo que ele tem prazer com as coisas do mundo e não com as coisas celestiais. Só que Deus, através do seu Espírito, através da sua palavra, através do chamado que Ele tem em nossas vidas, Ele nos aproxima dEle. Ele faz com que nós tenhamos prazer em estar na sua casa, em ler a sua palavra, em viver uma vida dedicada, nos desviando daquilo que nós sabemos que é errado, que é mal, para que tenhamos o regozijo de saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos na direção correta dos caminhos do Senhor. Então, eu aqui gostaria de mostrar que Deus, através de Jesus Cristo, Ele estava no início da criação, no princípio. E não só estava, como as coisas que foram feitas por obra das suas mãos. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Essa é a mensagem que João trouxe, né, na verdade, no seu evangelho, nos primeiros versículos do capítulo 1. Olha a profundidade com que João ele foi, né? Então por isso que o evangelho de João é um evangelho diferente de todos. Ele traz Jesus como o Filho de Deus, mas também como o próprio Deus, né? E quando nós vamos para o livro de Isaías, rapidamente, Isaías 53, nós vamos ver rapidinho Isaías 53. Eu vou ler aqui rapidamente a missão de Jesus, não propriamente a missão de Jesus, mas Isaías 53, versículo 5, vai dizer assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões,
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa é uma profecia. Por que é uma profecia? Porque o livro de Isaías, ele foi escrito antes da revelação, antes de Jesus Cristo ele vir. Era uma profecia a respeito do Messias, que ele havia de vir para cumprir essas promessas, essas palavras. E nós sabemos que assim foi feito. Jesus Cristo veio, anunciou o reino de Deus, as boas novas, e ele revolucionou a história. Porém, ele precisava se sacrificar por nós, para que nós pudéssemos ter o direito de ter a vida eterna. E muitos perguntam, mas por que ele precisou morrer? Por que ele precisou ser crucificado de forma tão cruel? Por que tiraram a vida do Filho de Deus? A Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, porém os seus não os receberam. Jesus, ele era judeu, e ele veio para anunciar ao seu povo que ele era o Messias. Só que o povo era como se fosse um povo zelote, sabe? Era um povo que queria a revolução, a guerra armada. Eles queriam que o Messias ele tivesse um poderio bélico para ir lá e destronar Roma e fazer que os judeus, Israel, fosse uma grande nação novamente. Mas esse não era o objetivo de Jesus Cristo. Ele veio para anunciar o reino, com certeza, mas o reino celestial. Não era o reino aqui da terra. O povo estava querendo uma revolução armada. Tanto que Jesus, quando ele entra na Páscoa ali, por Jerusalém, o povo aplaude. O povo queria que ele dali reunisse ali o povo judeu, e agora nós vamos lutar contra o Império Romano. Mas não, ele foi para o templo orar e colocar ordem na casa de Deus. Esse é o Jesus. Ele não veio para fazer acepção de pessoas, ele não veio para te julgar. Ele veio porque você precisa dele, porque você é pecador, você está precisando dele. Os vícios, o pecado, a maldade, o ódio, o rancor, pode estar aí no teu coração, mas ele veio para te dar cura, para curar a tua alma, para te fazer são. Ele diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E a palavra dele, ela age da mesma forma, para te curar, para te libertar, para te dar vida, mas não uma vida terrena, mas uma vida eterna, uma vida em abundância, aonde você possa se deliciar em estar no caminho, nos caminhos do Senhor. Então Jesus Cristo, ele morreu. Por quê? Porque ele anunciava o reino. E os fariseus, saduceus, os escribas, o povo que conhecia a lei mosaica e guardava naquela época, né? Eles não viam que Jesus era o Messias, não. Eles queriam era destruir Jesus, matar Jesus, porque eles eram hipócritas. Jesus mesmo diz, né, vocês fazem o meu povo errar, pecar. Vocês são uma raça de víbora. Jesus usou palavras duras, não com os pecadores que não tinham conhecimento da palavra. Jesus os tratou como tal. Jesus ele usou palavras duras com aqueles
que eram detentores da palavra, que eram para ser os guardiões, que eram para instruir o povo a palavra de Deus, mas faziam errado, condenavam o povo, matavam, né? Usavam da palavra para galgar cargos, posições, mas faziam o povo sofrer. Faziam o povo sofrer porque não ensinavam o Evangelho de Cristo, não ensinavam o Evangelho verdadeiro. Era o Evangelho das obras, era o Evangelho que somente as obras salvam. Mas Jesus, ele veio não para tornar a nossa vida mais fácil, ele veio para tornar um cadinho mais difícil, mas ele veio para dizer: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Eu sei das aflições desta vida, mas eu estou aqui para te dar o socorro, bem presente na hora da angústia. É Jesus Cristo. Nas horas que você acha que está difícil, nas horas que você acha que não, dessa vez eu não vou conseguir vencer, está muito complicado, ele vem, ele se revela para ti, ele te mostra que com ele você é mais do que vencedor. As lutas, as tribulações que você está passando não é nada se comparado ao tamanho do teu Deus. O teu Deus, ele é impressionalmente grande. Você não tem dimensão. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo que os nossos olhos não ouviram, nem os nossos ouvidos ouviram, nem entrou pela nossa mente, é o que está preparado para nós. Eu costumo dizer que aqui na Terra existem muitas coisas lindas, belas, a natureza. O homem, ele tem a capacidade de construir coisas magníficas, prédios de altos níveis, andares. Porém, o que Deus, ele tem preparado para mim, para ti, ainda não subiu à nossa mente. Não porque nós simplesmente não conhecemos, porque é grandiosíssimo ao ponto de nós não termos como mensurar o que há no céu para nós. Então eu gostaria de tratar a respeito de um assunto importante, que Jesus Cristo, ele morreu. Ele morreu para nos dar a vida. Por quê? Porque ele se fez maldito. Essa palavra é uma palavra forte, mas foi isso. Nós somos pecadores. Como pecadores no Antigo Testamento, nós carregávamos a dívida, a culpa do pecado. E o seu sacrifício foi um sacrifício propiciatório. Então ele tomou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa iniquidade. E ele morreu para que hoje nós pudéssemos ser perdoados. Quando o Pai, ele contempla o sacrifício do Filho e vê, meu filho, ele morreu por pecadores, ele levou sobre si os pecados, as transgressões, a culpa dessas pessoas. Então, logo o Pai se satisfaz, não porque seu filho morreu, mas porque o sacrifício dele foi um sacrifício puro, limpo, verdadeiro. Então, quando nós pecamos, nossos pecados, eles já estão perdoados. Não porque nós somos merecedores, mas porque Jesus Cristo, ele morreu para que nós pudéssemos ter o direito, mesmo sem ter, de estar com ele e com o Pai. Então esse é o motivo do sacrifício de Jesus Cristo, como expiação. Os nossos pecados foram depositados sobre ele e ele levou sobre si para o madeiro. E ali ele concluiu a sua vitória. A vitória dele é a minha vitória, é a tua vitória. Ele venceu por nós,
para que hoje nós pudéssemos estar aqui e dizer que só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer que você o busque com sinceridade, que você reconheça que Ele veio para isto, para te salvar, para transformar a tua vida e para te fazer mais do que vencedor. Você não está só. Você tem um Deus que está no céu, esperando que você se incline para Ele, para que Ele possa te ouvir e te ajudar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, rapidamente, eu gostaria de ler rapidinho com vocês, para que a gente possa concluir. 1 Tessalonicenses, rapidamente, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Prontinho. 1 Tessalonicenses 4,16. E vai dizer assim, olha só, esta é a nossa promessa. 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É alegria, essa é a promessa que esse mesmo Deus que desceu a primeira vez, se fez homem, teve que ser alimentado por uma mulher, teve que aprender a falar, a andar, anunciou o reino, foi rejeitado, fez milagres, curou, maravilhas e constituiu a igreja do Senhor. Ele morreu. Mas lá em Atos diz que ele subiu às nuvens e foi recebido lá no céu com um grande galardão pelo Pai. Esse mesmo Deus, ele voltará. Ele voltará, a sua segunda vinda será para buscar a sua igreja. Eu e você. Foi para isso que ele morreu. Nós somos a sua herança, o seu galardão. Quando ele diz tragada foi a morte pela vitória. Você é vitorioso, eu sou vitorioso. Ele veio para que nós pudéssemos voltar com ele na sua segunda vinda. E essa é a promessa, que nós iremos subir. No abrir e fechar de olhos, teremos os nossos corpos transformados como o de Cristo. E subiremos para encontrar com Ele nos céus, nos ares. E ali será só alegria, será só vitória. Infelizmente, para os que ficarem aqui na terra, será um período difícil. E eu quero te mostrar isso no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, rapidamente, 19. Apocalipse 19, versículo 7. Nós vamos ver. Do 7 ao 8, rapidinho. 19, 7 ao 8. E vai dizer assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, lembre-se disso, linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino
são a justiça dos santos. Olha só, no casamento judaico era assim. E a Bíblia ela vai tratar do encontro do cordeiro com a noiva, com a igreja, do noivo com a noiva. A noiva é a igreja que vai se encontrar com Cristo, que é o noivo, e é lhes dado de vestir linho fino, puro e resplandecente. Quando nós formos ter os nossos corpos glorificados, transformados, melhor dizer, no abrir e fechar de olhos, nosso corpo que é corruptível, carnal, se tornará um corpo capaz de suportar a presença de Deus, né? Não vou entrar muito no mérito, mas a presença de Deus ela é irresistível a nós humanos com esse corpo. Quando Deus ele desce lá no monte para falar com os israelitas, eles tremem, eles se ajoelham, porque era terrivelmente glorioso a presença de Deus. Raios no céu, trovões, a voz de Deus, para eles era algo assustador. E ele fala: Moisés, que o teu Deus não fale com nós diretamente. Se ele vier novamente, nós vamos morrer. Fala tu com ele. Fala tu com ele. E depois fala a nós. Era o que o povo queria, porque eles tinham medo de Deus. Porque a presença de Deus é terrivelmente gloriosa, poderosa. Isaías, ele fala: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vi a glória de Deus. Saulo, quando ele estava indo para Damasco perseguir os cristãos, quando ele vê o resplendor da glória do unigênito, ele cai como morto e cego, né? É forte demais. João, na ilha de Patmos, quando vai ter a revelação do livro que estamos lendo, Apocalipse, ele cai como morto. Daniel, quando ele tem a revelação, é preciso que o anjo toque na sua boca para que ele possa falar, porque ele fica paralisado com a presença de Deus. Então nós teremos o nosso corpo transformado para aguentar estar na presença de Cristo. E também, como aqui já nos diz, são a justiça dos santos. E agora vamos ler aqui o mesmo capítulo, só que agora o versículo 14, rapidinho, que vai dizer o seguinte, né? E seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha só, aqui já é quando Cristo ele volta agora pela terceira vez, depois da grande tribulação. A igreja vai subir, aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação, os 7 anos. Mas por que são 7 anos de comemoração no céu? Lembra que vai haver o julgamento das obras, dos galardões, onde teremos as nossas obras testadas, passadas individualmente ali pelo fogo. Imagina quantas pessoas não vão subir para que haja essa celebração, essa apreciação das obras. Requer um tempo, né? Claro que o nosso Deus ele é um ser atemporal, o tempo ele só existe para nós. Mas eu creio que sim, esses 7 anos dar-se-ão por conta da nossa entrega de galardão e da prova das nossas obras. E claro, porque nós estaremos com Cristo ali no céu, nas suas bordas. E aí a igreja vai descer novamente juntamente com Cristo. É o que está dizendo agora no versículo 14. Um exército
os seguia, e esse exército estava nos céus. E as roupas? Lembra que eu falei para você? As roupas são iguais, o linho fino, branco e puro. Somos nós que voltaremos com ele, né? E aqui eu quero encerrar para dizer que Jesus Cristo, ele tem um plano para a minha vida, para a sua vida. E esse plano dele é um plano no qual nós estaremos para sempre com ele. E seremos mais do que vencedores com ele. Aqui a terra é apenas um estágio. Não se apegue aos prazeres, aos bens materiais que podem ser roubados. Daqui a alguns anos nem existirão mais, serão sucatas, serão lixo daqui a uns anos. E você briga por isso. Os bens celestiais são eternos, duradouros e para sempre. E é esses bens que Cristo ele quer te entregar. A vida aqui na terra ela não é fácil, ela não será fácil. Mas você tem a certeza da vitória. Cristo Jesus ele te garante a vitória. Receba essa palavra. Fique com Deus.